Bom, agora tem mais uma entrevista importante no Expresso CNN para a gente falar sobre esse momento da pandemia nas cidades, nos estados. Eu converso a partir de agora ao vivo com o vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e secretário estadual de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes. Boa noite, secretário. Bem-vindo aqui ao Expresso. Obrigada pela sua participação. Boa noite. É uma satisfação enorme estar com vocês. De antemão, já desejo um feliz 2022. Feliz 2022 para todos nós, secretário, com mais saúde. Secretário, eu queria começar te ouvindo em relação ao Carnaval. A gente falava agora há pouco sobre os detalhes, sobre as informações que devem ser divulgadas amanhã. Resolução no Rio de Janeiro, um dos carnavais mais famosos aqui do país, sobre, de fato, ter bloco de rua, não ter bloco de rua, se é o momento e se há clima para fazer uma festa como essa agora no nosso país. Qual que é a visão de vocês do Conselho Nacional de Secretários de Saúde sobre a realização do Carnaval no Rio de Janeiro e nas outras regiões também? Sem dúvida alguma, a circulação comunitária da variante Ômicron, ela já tem proporções que vão muito além daquelas que têm sido avaliadas a partir dos resultados do sequenciamento genético. Ela é uma variante que vai assumir no Brasil uma predominância na transmissão comunitária, e esse ciclo de festas entre Natal, Ano Novo, todo janeiro, com todo o verão que repercute com o turismo, inclusive o Carnaval, eles vão propiciar interações sociais que, sem dúvida alguma, poderão construir um cenário de alto risco para o manejo da pandemia no país, considerando que temos aí praticamente um terço da população não vacinada ou somente coberta com uma única dose. Então, nós entendemos que o momento é de cautela, no entanto, não dá para ter uma perspectiva de criminalizar somente o Carnaval, mas praticamente a inserção da variante Ômicron vai precisar fazer com que os gestores, o Ministério da Saúde, todos aqueles responsáveis por conduzir o país na gestão da pandemia, repensem diversas estratégias, e entre elas a possibilidade de avaliar a suspensão do Carnaval, não só no Rio de Janeiro, mas em diversos estados do Brasil. Ela deve ser avaliada, sim, como algo possível, mas que ao longo dos próximos dias, possivelmente até o dia 15 de janeiro, essas decisões devem estar tomadas em todo o país. Secretário, quais são as informações que a gente tem até agora do Conselho sobre o aumento no número de casos, se de fato há em todas as regiões, depois da virada do ano? Está sendo feito sequenciamento genético, a gente já tem informações sobre, de fato, o aumento da variante Ômicron e também as hospitalizações, a gravidade desses quadros, de fato, têm sido leves pelo que vocês têm registrado até agora? É preciso ser claro nesta comunicação. A variante Ômicron, ela já tem um consenso entre toda a comunidade científica. Ela é muito mais transmissível do que a variante Delta. Isso quer dizer que, enquanto a variante Delta, nas mesmas condições de cobertura vacinal, de exposição anterior à doença, poderia provocar num território 1.000 pessoas infectadas, a variante Ômicron no mesmo território pode provocar 1.400, 1.500, 1.800 casos, dependendo do critério que se assuma da dimensão do aumento da infectividade da variante. Isso quer dizer que, ainda que caia 40%, 50%, 60% a proporção de pessoas internadas, nós estamos falando que em números totais podem ser compensados. Ou seja, continuamos tendo o desafio de avançar mais rapidamente na vacinação, porque um terço da população, incluindo as crianças não cobertas com vacinas e os adultos ainda somente com uma dose, em grande parte deles, é um contexto onde a característica imunológica da comunidade está muito suscetível a uma variante muito mais transmissível e que deve ter um escape vacinal parcial. Desta maneira, nós estamos lançando um alerta epidemiológico a todo o país sobre o risco de termos uma quantidade de internações em idades pediátricas em proporções maiores do que aquela que tivemos com as variantes selvagens, com as variantes originárias, inclusive com a Delta. Nesse sentido, a urgência pela vacinação de toda a população com um esquema atualizado. Esquema completo não é esquema com 2 doses. Esquema completo é aquele que a pessoa está no tempo de receber a segunda ou no tempo de receber a terceira dose. E o país, de fato, tem uma vulnerabilidade muito grande para poder enfrentar a Delta. Temos testes disponíveis no país, temos
condições de enfrentar essa variante com ferramentas, com instrumentos distintos daqueles que tínhamos no ano de 2000. No entanto, me parece que existe uma demora na atualização das estratégias, dadas já as características conhecidas da variante Ômicron. Sim, mas secretário, você tocou num ponto importante sobre os secretários já estarem projetando o aumento de internações pediátricas, então internação de pessoas com menos idade, no momento que a gente está discutindo com força a vacinação de crianças. O governo ainda vai fazer essa audiência amanhã para de fato fazer a liberação, mas a gente está aguardando a vacinação desse grupo. Qual é a projeção que vocês fazem como um todo de possibilidade de pressão nos hospitais também para as outras idades, para o outro público, com casos de Covid-19 até o fim do mês de janeiro? A primeira avaliação que eu quero compartilhar é de que nós vivemos um momento de alegria e de felicidade dos gestores comprometidos com a saúde pública e da ampla maioria dos pais e mães brasileiras. Nós estamos felizes com a chegada da vacina para idades pediátricas, para as crianças de 5 a 11 anos. Nós queremos que as nossas crianças se imunizem, elas não merecem o vírus como estratégia de imunização. E a vacinação, ela deve manter-se como uma agenda de Estado no Brasil, inclusive em idades pediátricas. Existe um consenso na comunidade científica, já são 20 dos 27 estados e do próprio Distrito Federal que já decidiram que não vão exigir prescrição médica. Acredito que deve sair uma posição do meio por parte do Ministério da Saúde, onde não deverá obrigar e exigir a prescrição por parte de médicos para a aplicação da vacina, mas, de fato, nós temos um momento que é de celebração de todos, porque nós estamos vencendo todos aqueles que desprestigiaram a ciência, todos aqueles que tentaram fragilizar o SUS, nós estamos vencendo todas as teses antivacinas e nós podemos resistir à variante Ômicron e proteger nossas crianças, porque a ciência já demonstrou que não se trata de uma vacina experimental. Se trata de uma vacina que passou pela fase 1, 2 e 3, segura e eficaz, e que, sem dúvida nenhuma, deve, inclusive, ser avaliada como uma vacina a ser incorporada dentro do calendário anual de vacinação das crianças e dos adolescentes. Sim, mas o senhor acredita que o Ministério da Saúde vai voltar atrás nessa recomendação de exigir prescrição médica para vacinar crianças? Eu acredito que esta decisão ela não é razoável, ela não terá efeito se for adotada, porque já 20 estados brasileiros publicaram normas e quero esclarecer que a competência de decidir se exige ou não a prescrição médica para vacinação é uma competência concorrente entre a União, estados e municípios. Então, estados e municípios, por meio principalmente da Comissão Intergestora Bipartite, podem normatizar de que nos seus estados e municípios não será necessária a prescrição médica. Então, se a decisão for tomada, será uma decisão de força, que não terá efeito praticamente em todo o país, mas acredito que o Ministério da Saúde deverá ter uma posição do meio, argumentando algo no sentido de que os pais devem ser orientados e que devem ouvir as orientações médicas, mas, de fato, este é um assunto que, para nós, gestores estaduais, praticamente está superado, em virtude de que a ampla maioria já decidiu que nos seus estados, onde vivem mais de 80% da população brasileira, não será exigida prescrição médica para vacinar as crianças. Secretário, no seu estado, no Espírito Santo, a gente teve registro de muitos casos de gripe também no fim do ano. Qual que é a situação nesse momento? Houve uma redução? Não, nós temos uma sobreposição de uma pandemia que não acabou, que ainda tem importantes desafios para serem superados, com o aumento muito grande de casos de influenza, tanto em adultos quanto em idades pediátricas. E essa sobreposição, ela implica em desafios maiores, principalmente na logística assistencial. Esses pacientes, enquanto não se confirma que estão infectados ou pela influenza ou pelo SARS-CoV-2, eles precisam estar em leitos de isolamento e que exige uma estratégia de testagem por RT-PCR que os estados não estão prontos para garantir um fluxo de um giro de leito rápido nesses leitos de isolamento, o que acaba, muitas vezes, dificultando a garantia do acesso em um curto espaço de tempo, como estava sendo garantida anteriormente, quando era somente a Covid-19. No entanto, os estados estão se preparando, já no Espírito Santo estamos abrindo mais de 300 leitos nos próximos dias, estamos incrementando a capacidade de testagem, vamos ter mais de 1,5 milhão de testes de antígenos disponíveis para testar a população de maneira massiva, e acreditamos que com as vacinas,
nós temos um risco menor de termos uma grande onda de casos da Covid e, no entanto, teremos agora que suportar uma pressão com a influenza que ocorre com um comportamento não sazonal. Nós temos a expectativa de que esse período pode se estender até o mês de fevereiro, porque a epidemia ela pode sair dos grandes centros e caminhar para centros médios e para o interior, de modo que todos os gestores devem estar preparados a enfrentar tanto a Covid e a transição da Ômicron, quanto a influenza até o mês de fevereiro. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para vocês por aí. Até uma próxima. Ok, muito obrigado.